Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 36, versículo 5. Jó 36, 5. Jó fica antes do livro de Salmos. Então, se você abrir a sua Bíblia em Salmos e você voltar antes de Salmos, você encontra o livro de Jó. Diz o seguinte, Jó, capítulo 36, versículo 5. Eis que Deus é muito grande, contudo, a ninguém despreza. É grande na força da sua compreensão. Então, o nosso Deus, ele é grande e nós somos pequeninos, nós somos insignificantes, mas Deus, ele não nos despreza. Deus, ele não despreza ninguém. De repente, há pessoas que elas podem dizer o seguinte, poxa, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, Deus, ele não vai me querer. É o seguinte, e a pessoa ela deve se arrepender daquilo que ela fez, que desagrada ao Senhor. Ela deve se humilhar, se arrepender, entregar a vida para Jesus. Ela deve se batizar nas águas. E quando a pessoa ela procura fazer aquilo que é certo diante de Deus, ela procura apagar o passado dela, deixar de fazer aquilo que desagrada a Deus. Então, Deus, ele vai acolher esta pessoa. O Senhor Jesus, ele disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então, Deus, ele está de braços abertos, sim, mas é necessário que a gente venha abrir o nosso coração para Deus, que a gente venha abrir o nosso coração para a palavra e que a gente venha viver para esse Deus, e assim Deus ele vai nos acolher. Deus ele não despreza ninguém. Infelizmente, muitas vezes, é o próprio ser humano que despreza a palavra de Deus. E quando a pessoa despreza a palavra de Deus, ela está desprezando o próprio Deus. Mas Deus, ele não despreza ninguém e Deus não faz acepção de pessoas. Continuando a leitura da palavra, 6. Não poupa a vida ao perverso, mas faz justiça aos aflitos. Então, a pessoa que é perversa, ou seja, a pessoa que ela maquina o mal, a pessoa que ela vive oposto à vontade de Deus, essa pessoa, ela não será poupada, ou seja, essa pessoa, ela vai colher os frutos amargos que ela plantou, ela não vai escapar da colheita dela. Aliás, todos nós, nenhum de nós vamos escapar das colheitas. Tudo aquilo que a gente plantar, será isso que a gente vai colher. Então, se de repente você está trilhando o caminho da perversidade, saia desse caminho e se arrependa, para que assim Deus ele venha te perdoar, Deus ele venha te receber. Continuando ainda no 6, mas faz justiça aos aflitos. Deus faz justiça aos aflitos. Agora, que aflitos? Aqueles que estão no centro da vontade de Deus.
aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, aqueles que procuram viver corretamente. Deus, ele faz justiça na vida dessas pessoas, ou seja, Deus, ele vai abençoar, vai guardar, vai proteger essas pessoas que procuram estar no centro da sua vontade. Continuando, 7, olha só, dos justos não tira os olhos, antes com os reis no trono os assenta para sempre, e são exaltados. Então, nós que somos justos, os olhos do Senhor, eles estão sobre as nossas vidas. Então, por esse motivo, Deus, ele vai nos guardar, Deus, ele vai nos proteger, e ainda que a gente venha passar adversidades, momentos difíceis, mas como nós vimos no versículo 6, Deus, ele vai se manifestar, ele vai fazer justiça nas nossas vidas. Então, quando entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, Deus, ele estará no controle das nossas vidas. Agora, ao contrário do perverso, os olhos de Deus não estarão sobre a vida do perverso. Lógico, Deus, ele vai observar o mal que a pessoa está fazendo, as coisas ruins que ela anda fazendo, Deus, ele vai observar. Só que há uma diferença entre o justo e o perverso. Diz a palavra, lá em Provérbios, que Deus, ele atende à oração do justo, mas Deus está longe do perverso. Ou seja, no momento da adversidade, da dor, que o perverso for clamar a Deus, Deus não vai poder atender a oração desta pessoa. E porque esta pessoa, ela não se encontra nos caminhos de Deus. Continuando a leitura da palavra, versículo 8. Se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, ele lhes faz ver as suas obras e as suas transgressões, e que se houveram com soberba, abre-lhes também os ouvidos para a instrução e manda-lhes que se convertam da iniquidade. Então aqui está dizendo o seguinte, que se a pessoa ela está no caminho da iniquidade, no caminho do pecado, a pessoa perversa, ela está ali querendo prejudicar os outros, então Deus, ele vai mostrar para esta pessoa o caminho errado que ela está vivendo, o caminho errado que ela está trilhando, e Deus vai mandar que esta pessoa, ela se converta da iniquidade, ou seja, que ela venha sair desse caminho mau. Assim como eu e você um dia, nós estávamos no caminho errado, no caminho do pecado, da iniquidade, fazendo aquilo que desagrada a Deus, e nós chegamos na igreja, Deus falou conosco através da sua palavra, e a palavra, ela nos mostrou que estávamos no caminho errado, e Deus, através da sua palavra, mostrou para nós que era necessário que mudássemos de vida, que saíssemos do caminho errado e entrássemos no caminho certo.
porque justamente é a palavra de Deus que é pregada, que mostra aquilo que é certo e aquilo que é errado. Aquilo que nós podemos fazer e também aquilo que nós não devemos fazer. E ficou ao nosso critério fazermos a escolha de continuarmos no caminho errado ou de fazermos aquilo que agrada a Deus. E pela graça e misericórdia do Senhor, nós escolhemos receber o Senhor Jesus, se batizar nas águas e procurar viver uma vida correta diante de Deus. Mas há pessoas que de repente ainda se encontram no caminho torto, no caminho que não agrada a Deus. E Deus hoje, Ele está dando o quê? Essa oportunidade. Deus está mostrando que a pessoa de repente, ela precisa se converter, ela precisa se consertar em alguma área da vida dela para com Deus. Então, qual que é a sua escolha? Deus, ele está te dando o quê? Uma oportunidade. E como nós vimos no versículo 6, é o caminho do perverso, no caso, é mau, é ruim, não termina bem. Qual que é a sua escolha? Continuar nos seus caminhos, no caminho do mundo, ou ir para o caminho de Deus, que é Jesus? Pois Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se a gente quer se achegar a Deus, temos que estar nesse caminho que é o Senhor Jesus. Continuando a leitura da palavra 11, e aqui no 11 nós vamos ver qual que é o resultado quando a gente se arrepende do pecado, quando a gente sai do caminho errado e a gente procura entrar no caminho de Deus. Olha só o resultado, versículo 11. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias, ou seja, coisas boas. Se a gente quer encontrar a felicidade, se nós queremos prosperar, se nós queremos ver coisas boas sucederem nas nossas vidas, é necessário que a gente venha ouvir e servir a Deus. E a questão, meu querido e minha querida, não é o que estamos passando, mas é como vai terminar. E para terminar bem, é necessário que a gente esteja nos caminhos de Deus, nos caminhos do Senhor. Não estou dizendo que nós não iremos passar por adversidade, por problemas, não. Jesus, ele disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Vai vir adversidade, vai vir um problema, vai vir os temporais, as tempestades, mas se Deus, ele estiver nas nossas vidas, Deus, ele vai nos guardar, vai nos proteger, vai trazer a vitória para nós dentro da tribulação e vamos terminar bem em nome de Jesus. Então, esse aqui é o resultado que vai ter aquele que procura se render a Deus, aquele que se arrepende dos maus feitos, daquilo que fez de errado, e ele procura a ter uma nova vida, a viver para Cristo. Agora, vamos ver o resultado daquele que não quer se arrepender.
daquele que não quer se render para o Senhor Jesus, daquele que já até ouviu a verdade, mas ele insiste em ter uma vida de perversidade, ele insiste em fazer o mal, ele não se dobrou para Cristo, não se dobrou para Deus, mesmo ouvindo a verdade. E tem esse detalhe aqui, igreja, povo, tem esse detalhe aqui, pessoal, que esta pessoa aqui, ela não é uma pessoa inocente acerca das coisas de Deus, não é uma pessoa que não sabe o que é certo, o que é errado, porque uma coisa é a pessoa ela não ter o conhecimento da palavra, ela não ter o conhecimento da verdade, isso é uma coisa. Agora, outra coisa é a pessoa, ela está ouvindo a verdade, ela está ouvindo a palavra, Deus deu até o entendimento para que ela saiba o que é certo, o que é errado diante de Deus, mas a pessoa, ela continua fazendo mal. E olha só o resultado dessa pessoa. 12, verso 12. Porém, se não o ouvirem, serão transpassados pela lança e morrerão na sua cegueira. Tá vendo? Então a pessoa que ela não quer ouvir a Deus, que ela não quer se render a Cristo, não quer entregar a vida dela para Jesus, mas ela é obstinada, ela continua insistindo em fazer o mal, em viver uma vida que desagrada ao Senhor, essa pessoa será transpassada pela lança, lógico que isso aqui é em figura de linguagem, ou seja, ela vai colher os frutos amargos, no caso das escolhas erradas dela. Porque como nós falamos, a vida é uma colheita, sabe? E tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Tudo aquilo que a gente faz vai ter um retorno para nós. Se nós fazemos coisas boas, vão voltar às coisas boas. Mas se é coisas ruins, essas coisas ruins, com certeza, elas irão retornar, voltar para as nossas vidas. Então, esse aqui é o resultado do perverso, o resultado da pessoa que ela não quer se render a Deus. Então, que você venha escolher ser justo diante de Deus. Se você quer terminar bem, você viu que o perverso, o mal, ele termina mal. Você quer terminar bem, então que você venha ouvir e servir a Deus. E você vai terminar bem, em nome de Jesus. Lembrando, vai vir problema, vai vir adversidade, mas vai terminar bem, porque você está no caminho de Deus. Que você esteja nesse caminho, em nome de Jesus. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu joinha, o seu like e compartilhe com outras pessoas. Forte abraço, fique na paz. Até a próxima, se Deus permitir. Forte abraço.